Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível me faz prevalecer. O Deus Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia! Deus do impossível. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor, e não há outro além de Ti, que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível. Igreja querida, que bom estarmos, né? Estarmos juntos mais uma vez nesse culto maravilhoso. Como eu sempre tenho falado, estamos afastados geograficamente, mas unidos em comunhão. O Senhor, que é o nosso elo, que é a nossa ligação, tem suprido as nossas necessidades. Vamos falar mais uma vez sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Para isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, no último livro, no último capítulo, né?
Na verdade, no último livro, no último capítulo de Jó. Jó 42, vamos ler os 6 primeiros versículos de Jó 42. É um texto muito conhecido, tem até um cântico muito bonito que fala sobre os planos de Deus não podem ser frustrados. É baseado nesse texto que nós vamos ler agora. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor, fala à tua igreja nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós, para o nosso crescimento espiritual. Nos guarda, Pai, em nome de Jesus. Amém. De tempos em tempos, surgem alguns debates curiosos na mídia, né? Não só na mídia, mas às vezes em casa, no trabalho, tá? Alguns debates interessantes. Alguns até interessantes, né? Outros totalmente dispensáveis, né? Mas a verdade é que o povo, ele de certa forma, ele gosta de questionamento. As pessoas gostam de questionamento. Vide aí o Facebook, o camarada bota lá uma postagem, sou bonito, aí outro já posta embaixo, eu não acho, né? Aí outro eu concordo, né? Tem essa maneira, quando a pessoa faz uma postagem, o outro já começa a comentar. São os chamados do contra. E esses do contra, às vezes se confundem com os bem-intencionados, ou seja, aqueles que questionam pelo fato de almejar alguma coisa melhor. Né? Então eu boto lá, eu sou bonito, eu falo, poxa, você não é feio, mas também não é essa beldade, né? Aí outro fala, aí outro já começa, outro fala, não, tu é feio mesmo, né? É só um exemplo do que é um questionamento. Existem duas posições do questionamento. O que quer te ajudar a melhorar e aquele que só quer ser do contra. Eu gosto de alto, eu gosto de baixo. Mas agora eu gosto de baixo, então agora eu gosto de alto. Né? Isso está muito em voga hoje na mídia, né? Atualmente, dentro da política do Brasil, né, nós nos deparamos dia após dia com esse tipo de situação. Né? Mas está tudo polarizado, tá estranho, né? Muito bem. O texto que nós falamos, ele fala sobre uma confissão, a confissão de Jó. Porém, para entender melhor essa confissão, o ideal é nós entendermos toda a história de Jó. O livro, ele relata uma situação que inicialmente eu estava comentando, que é a contradição. Ele tem muitos pontos de contradição, de opiniões. Não se sabe ao certo, até mesmo a origem do livro e o tempo que ele foi escrito é um motivo para debate. Não sabem ao certo. Acredita-se que entre o tempo entre o fato ocorrido à vida de Jó e o momento que ele foi escrito, passaram muitos anos. Primeiro versículo do livro de Jó, nota bem, não o primeiro versículo do livro, primeiro versículo do livro, se você pegar lá em Jó 1:1, vai dizer que Jó era homem íntegro. Tá? Se nós pegarmos aí, Jó, vamos abrir aqui em Jó 1, o livro começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vamos atentar bem nessa descrição de Jó para o decorrer da mensagem. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que ele era homem íntegro, homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito bem, esse era Jó. Além disso, ele tinha outra característica. Ele era muito rico. Diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha 6.000 ovelhas, 3.000
3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, ou seja, ele tinha 1.000 bois. E ele tinha uma família linda, uma família próspera, 7 filhos, 3 filhas, todos muito bem. Eles viviam em festa, e todas as vezes que eles faziam uma festa, quando terminava o período de festa, ele dedicava um culto ao Senhor. E os 2 primeiros capítulos do livro eles vão falar sobre isso, né? São considerados como um prólogo. Aí mostra quando Satanás fala a Deus que Jó só vivia adorando a Deus porque ele tinha tudo. Aí Deus permite que ele tente a Jó, que ele maltrate o corpo de Jó, mas fala, não toca na alma, ou seja, não tira a vida dele. E Jó cai numa situação, né, terrível para qualquer ser humano. Deus permite que ele seja colocado à prova. Jó, o homem mais rico do Oriente, vira um mendigo. Jó, de homem saudável, tem o seu corpo coberto de tumores, de chagas, todo tipo de ferimento, ao ponto da Bíblia descrever que ele raspava os ferimentos com um caco de telha. Ele já não sentia a dor do caco de telha, porque tanta dor que o seu corpo estava tomado por aquela doença. E talvez essa dor física não significasse nada. Ele tinha 10 filhos, os 10 morreram de repente. Ele tinha sepultado 10 filhos. Ele perdeu todos os seus bens. O homem estava numa condição de tristeza profunda. Para imaginar, às vezes a gente perde um chaveirinho de coleção e fica triste. Imagina o homem que perdeu 10 filhos, todos os seus bens, de homem mais rico do Oriente ao mendigo. E a mulher dele no ouvido dele dentro de casa, amaldiçoa esse Deus, morre, chega de sofrimento. E ele ouvia acusações dos amigos, você é mau, por isso que você está assim. Mas ele também ouvia bons conselhos, conselhos sábios. Jó entrou numa crise que dificilmente um ser humano pode suportar. E é sobre esse tema que nós queremos meditar nessa noite, passando por uma crise. Os conselhos de Jó, a experiência de Jó, homem fiel, temente a Deus, que passou por uma crise, talvez a maior crise que o ser humano possa passar na história da humanidade. Passando por uma crise. É sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. A primeira coisa é que o que acontece, tudo o que acontece está nos planos de Deus. Nada acontece por acaso. Eu me recuso a acreditar que as coisas acontecem por acaso. Matematicamente, impossível de definir que as coisas acontecem por acaso. Não tem como. Existe uma teoria matemática, a teoria das probabilidades, que a partir dessa teoria você define se um evento pode acontecer ou não. E os eventos que não podem acontecer são chamados eventos nulos. Nessa questão, eu diria que o acaso na vida de Jó, o acaso nos acontecimentos seria um evento nulo, algo que não tem como acontecer. Tudo que acontece está nos planos de Deus. Deus domina, Deus é o rei do seu reino. E o reino de Deus é onde ele domina. Então, se nós estamos sob o reinado do Rei dos Reis, tudo que acontece é sob o seu conhecimento. Tudo que acontece está nos seus planos. E o texto é bastante claro quando escreve o que aconteceu com Jó. Do momento que Satanás fala com o Senhor, nosso Deus, quando ele desmerece a Jó, quando Deus permite que Jó passe pela provação, que experimente o sofrimento, que experimente a perda, que experimente a dor, que experimente o luto, Deus está sob controle. Alguns podem estar questionando, que Deus é esse que permite seu filho sofrer? Que Deus é esse que brinca com a vida? É o Deus autor da vida, é o Deus dono da vida, é o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo não só projeta. Porque quando eu falo assim, Deus projetou,
Eu estou prendendo Deus no tempo, mas não. Deus está em todo o tempo. Deus não está. Deus é. Todas as coisas acontecem sob o seu domínio. Para nós, seres humanos, existe um passado, um presente e talvez um futuro. Para Deus, existe o seu tempo. E Jó sabia da existência de Deus. Quando ele questiona Deus a respeito de seu sofrimento, ele não está afrontando o Criador. Muito pelo contrário. Vamos pensar de uma maneira lógica. Se eu peço algo a alguém, é porque acredito na capacidade desse alguém em resolver. Eu não vou chegar num consultório médico e falar, doutor, meu carro está com problema na injeção eletrônica, está queimando no combustível. Nunca! O médico não entende. O médico tem do corpo humano. Chega, doutor, eu estou com dor no coração, eu estou espirrando, eu estou com tosse. Eu vou falar para o mecânico o problema do meu carro. Da mesma forma, eu não vou chegar na oficina mecânica e falar para o mecânico, amigo, eu estou com dor de barriga, eu não sei o que é. Ele vai me receitar gasolina. Quando eu peço algo a alguém, eu peço na certeza, ou pelo menos na intenção, de que esse alguém pode me atender. E quando Jó fala com Deus a respeito do seu sofrimento, é porque ele está reconhecendo que Deus é autor de todas as coisas, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus tem conhecimento de todas as coisas. E ele pede na certeza que está sendo ouvido. Ele fala com a pessoa certa. Provavelmente desde a sua meninice, durante dezenas de anos, que eu não sei a idade de Jó, ouvindo que Deus é bom, ele sabia que Deus tinha um plano para todas as coisas que aconteceriam. Em Jó 2:10, nós podemos ler a resposta que ele dá para a mulher, para sua mulher. Quando ela diz para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele fala, falas como qualquer doida, temos recebido o bom de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Quando você fala com Deus a respeito dos seus problemas, não é pecado. Quando você fala com Deus a respeito das suas dificuldades, significa que você está confiando em Deus. E isso agrada ao Senhor. Em nenhum momento Jó atribuiu o seu problema a outro que não fosse a permissão de Deus para a sua vida. Total consciência que tudo estava acontecendo dentro de um propósito maior que ele, como homem, não entendia. É muito comum, mediante uma crise, procurarmos um culpado. Ah, fui eu que fiz. Foi meu pai que fez, culpa do meu pai. A culpa é sua. Ah, se eu não tivesse saído de casa naquele dia. Ah, se eu não tivesse quebrado. Se nós pegarmos a nossa Bíblia e abrirmos em 1 Pedro 5, 6, 9, vamos encontrar: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Olha o conselho. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhados pelo mundo. Ah, Senhor, só acontece comigo. Não, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém para ser estrelinha, né? Para a estrelinha da turma. Acontece com todo mundo. A questão é como você encara esse problema. Precisamos aprender a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, pois Ele vai nos colocar em condição melhor em tempo oportuno. Mas qual tempo? O tempo pertence ao Senhor. Segundo ponto que eu quero abordar é que mantenha-se firme, independente do problema. Mediante o sofrimento, Jó tinha certeza, convicção de que nada de errado ele tinha feito. Ao introduzir a mensagem, eu mencionei a questão das contradições. Afinal, esse livro levanta um pensamento diferente da época. Jó é um livro poético, igual a Provérbios, igual a Cantas de Salomão.
E se nós abrirmos em Provérbios 14, 11, ele contrapõe o sofrimento de Jó. Provérbios 14, 11 fala: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Aí quem vê a história de Jó e vê Provérbios 14, fala: Jó estava errado. Se nós pegarmos Jó 1, diz: Jó era homem íntegro e reto. Olha a contradição. Provérbios 15, 6 diz: na casa dos justos há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Esse provérbio, você pega Jó 1, 4 a 5, narra que havia abundância de bens e que todos viviam em paz. Então, como é que esse homem caiu? Os capítulos 4 a 31 do livro, vem aquela saraivada de críticas. Começa em casa, a mulher martelando nele, né? Mandando amaldiçoar Deus e morrer. Um desejo que ele se livrasse da dor. Porque a mulher estava sofrendo, com seu marido sofrendo. Jó questionava esses ditos na época, pois sabia de sua integridade. Ele sabia como era o seu viver. Um grande problema que acontece mediante a crise são os conselhos de amigos. Se tomarmos como exemplo os dias atuais, a cada dia surge uma novidade. Querem ver um exemplo bem claro? Quem acompanhou os noticiários essa semana? Uma revista inglesa, se não me engano, inglesa, ela publicou uma pesquisa que esse remédio em voga agora não pode ser usado. 3 dias depois, outro instituto criticou a pesquisa. E agora? Nós ficamos perdidos aí. Quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, quase que eu me entrego, na minha meninice, me falavam que comer ovo aumenta o colesterol. Pesquisas atuais dizem que os ovos são um rico alimento e ajudam no emagrecimento ainda. São indispensáveis. Aí eu fico pensando, quantos omeletes eu deixei de comer? Quantas fritadas que a dona Isaura fazia que eu deixei de comer? Vai entender. Né? Há 90 dias, um ministro da Saúde falava que não era para usar máscara. Máscara só se usa se estiver infectado com o vírus. Estudos mais recentes já falam, não, todo mundo tem que usar máscara, e virou até decreto em algumas localidades. A verdade, meus irmãos, é que o homem não sabe o que fala. O homem não sabe o que fala. Durante a crise que Jó passou, seus amigos vieram de longe, de cidades muito distantes, vieram compartilhar com Jó aqueles momentos de tristeza. A intenção dos amigos era ajudar Jó. E quando eles chegaram lá, acostumados a vir em festas, quando eles chegaram, encontraram Jó naquele estado, e a tradição é que nesse momento de tristeza, você se envolvia em panos de chão, né? Aqueles panos brutos, sentava nas cinzas e jogava cinzas sobre sua cabeça, jogava cinza sobre suas cabeças, e ali ficava em profunda tristeza. E quando eles chegaram ali e viram Jó dessa forma, o que eles fizeram? Eles também se sentaram nas cinzas e compartilharam um momento de tristeza com Jó. E a Bíblia diz que durante 7 dias ficaram ali parados, sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Melhor que ele tivesse ficado todo o tempo assim, sem falar nada. Ao final de 7 dias, Jó começa a falar. Jó começa a soltar toda a sua angústia, ele desabafar para os amigos, ele já não aguentava mais, que tristeza, e ele maldiz o dia que nasceu. Ele não maldiz a Deus, ele bendiz a Deus, mas ele maldiz o dia que nasceu. Ele se entristece porque um dia nasceu de tanto que era o seu sofrimento. E aí veio o grande problema. Os amigos começam a falar e ele começa a ouvir os amigos. O primeiro dos amigos acusa Jó de orgulho. Olha, você é muito orgulhoso.
você é ganancioso, você é injusto. Nos capítulos 15 e 22, nós vemos os discursos que ele faz, porque o amigo fazia um discurso, já respondia, o amigo fazia um discurso, já respondia. E acontece com todos os amigos. O primeiro acusa ele de orgulho. E aí vem o segundo amigo, Bildade, né? Bildade era o nome do amigo. E esse foi o mais duro. Ele diz, ó, teus filhos morreram por conta de você serem pecadores. Teus filhos aprontavam, por isso que eles morreram. Deus te abandonou. Está lá no capítulo 8. Ele ensinou que Jó estava em pecado. Ó, Jó, você está em pecado. Você... Não adianta você ser fiel a Deus. Olha, você foi fiel a vida inteira, olha o que ele fez contigo. Você pecou, você errou, mas você foi fiel, agora errou, olha o que Deus fez contigo. Aí vem o terceiro amigo, Zofar. Zofar, né, fala assim, Jó, para de falar as coisas sem sentido. Esse teu sofrimento, você é mau. Você sempre gostou de trilhar o caminho da maldade, acusando Jó. Mas Jó sabia da sua inocência. E ele responde aos falsos amigos em Jó 21:34, a gente observa isso. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. E aí vem outro amigo, Eliú. Eliú era o mais jovem, foi o último a falar. Acreditava-se naquele tempo, né, e acredita-se hoje, até com certa propriedade, que os mais velhos, tendo mais experiência, falam coisas melhores. Mas ali foi exatamente o contrário. Os mais velhos só falaram numa gíria de hoje, eles só falaram abobrinha. Aí veio Eliú, o mais jovem, começou a falar. O texto diz que ele deu bons conselhos a Jó. Bons conselhos que ajudaram Jó a aceitar mais instrução do próprio Deus. Queridos, quando nós estamos caídos, sempre aparece alguém para tentar afundar ainda mais. E é preciso estar firme, é preciso certeza, é preciso convicção do Deus a quem servimos. Nós precisamos ter convicção daquilo que somos, daquilo que nós queremos, do que estamos fazendo, de como é a nossa vida. Nós precisamos ter convicção que Deus é soberano, que Deus age sobre todas as coisas, que Deus tem cuidado de nós durante essa pandemia, durante todos os problemas que já passaram, durante todos os problemas que venham a passar. Deus tem cuidado de nós. Deus vai continuar cuidando de nós, porque isso é promessa. E, em último, quero dizer que nós precisamos sair desta crise melhor do que nós entramos nela. Essa crise pode estar sendo uma oportunidade. Esta crise que nós estamos passando pode ser as chagas do corpo de Jó nas nossas vidas. Nós precisamos sair melhor do que nós entramos. Jó havia perdido tudo, perdeu todos os bens materiais, perdeu família, descobriu que a maioria dos amigos que o cercavam não eram amigos confiáveis. Depois Deus retribuiu tudo em dobro mediante a fidelidade de Jó. O dobro dos bens materiais, família reconstruída, mas o maior presente de Jó não foi esse. Versículo 5 do texto que nós lemos diz: te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A real presença de Deus. Meus irmãos, precisamos sair dessa crise melhor que entramos. Fidelidade ao Senhor, certeza que Ele está controlando tudo. Se teus bens estão desmoronando, fidelidade ao Senhor, pois tudo acontecerá conforme Ele determinar. Se a tua família está se desconstruindo, fidelidade ao Senhor e tudo se erguerá. Tudo está nos planos de Deus. Versículo 2 diz que nenhum dos planos pode ser frustrados. Nós cantamos tanto isso. Eu e minha família, nós temos experimentado todos os dias. Nós costumamos dizer que cada dia um leão diferente que tem que ser derrotado. Às vezes, quase sempre, cansados, esgotados. A gente olha lá na frente,
luz nenhuma no final do túnel. A gente olha para cima, é dia, é um luzeiro. Se nós não nos apegarmos às promessas de Deus para as nossas vidas, nós não vamos conseguir caminhar. Prosperar mediante a crise. Porque Jó, apesar das suas chagas, das suas perdas, ele prosperou mediante a crise. Olha que declaração linda. Eu te conhecia só de ouvir. O que os pais dele falaram, o que os profetas falaram, o que as pessoas falavam. Mas agora meus olhos te veem. Agora eu sei que tu és real, Senhor. E que a cada dia nós possamos ver mais do poder de Deus em nossas vidas. Que Deus nos abençoe e nos torne vencedores. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas